Gente, boa noite para todo mundo. Mais uma vez, uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Tem algumas carinhas novas aqui, a gente não cansa de repetir, dizendo que a gente não faz palestras aqui. A proposta nossa aqui é de desenvolver um estudo. A Fabíola falou no início que a primeira parte era trabalhada por iniciantes e a segunda não, mentira pura. Aqui, iniciante. Em se falando do Evangelho, somos iniciantes mesmo. Por isso, a contribuição de cada um é muito valiosa, só enriquece isso que a gente se propõe a fazer, que é um estudo. Né? A ideia foi de trazer um trecho do Evangelho que é bem conhecido, acho bem conhecido da maioria de nós. A gente já estudou esse trecho aqui uns 2 anos atrás, que é o sediado de Gerasa. O trechinho que tem nele é aquele, na hora que tem qual é o teu nome, ele responde Legião. Acho que quase todo mundo conhece, que tem eu contigo, né? Pois é. E até pouco tempo atrás, eu pelo menos, eu tinha um entendimento desse trecho do Evangelho bem distante, sabe? Gente, Legião comigo, não tem nada a ver. E aí, eu estudando no livro do Gilberto Vieira, que a gente já falou aqui também, que é um dos precursores do Grupo Ismael, foi um dos mentores da Lena, né? Um daqueles com quem eu estudei. O Gilberto Vieira, nesse livro, o Evangelho Terapia, a Ciência de Amar, muito legal isso, ele trata desse texto, desse trecho, de uma maneira muito próxima, mas muito próxima, muito cotidiana. E essa que é a proposta de a gente trabalhar aqui hoje. Trazer, aliás, hoje não, né? O entendimento que a gente vem aqui de trazer o Evangelho com muita proximidade daquilo que toca o meu coração, que toca o coração de cada um de nós. Então é isso. Vamos ler? O obsidiado de Gerasa. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grave voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muito demônio. E rogavam-lhe para que não os mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte, numa clara de muitos povos, e rogava que lhe concedesse entrar neles, e concedeu. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e viram ter por Jesus, e vieram a ter por Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestidos, e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto, contaram-lhe também como tinha sido salvo endemoniado. Eu achei. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor, e entrando no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Nosso tempo hoje está mais folgadinho, porque a Romara acabou 15 minutos mais cedo. Vocês acham que dá tempo? Não, é 7h30. Ah, é 7h30, não tem problema. Então não está tão folgado essa rotina. Não, mãe. Vocês acham que dá tempo ali mais uma vez?
agora mudou, né? 45 para cada um. Pois é, lê de novo, né? É. Não era 15 para 8? Não, era 15 para as 8, então terminou 15 minutos antes. Dentro? Sempre foi de 7 meses, 8 e meio. Não, você está desatualizado. Só esclarecer, nos estudos, a gente deixa até 7h30, né? O Rodrigo falou que é mentira, mas quando são os mestres com carinho que Quando são são os os universitários, universitários, aí é sempre a gente dá 1 hora para eles, né? Aí termina 7h30. Quando são os iniciantes que estão começando na casa, né, a gente deixa 7h45. Tá bom. Tá bom? Para balancear. Tá ok? Pronto. Resolvida a questão. Então, São os treinistas, né? É os treinistas. Então, vamos lá. vamos. Vamos lá, gente? e o sediado de Gerasa. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está em fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormentes. Porque tinham ordenado o espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe para que não os mandasse para o abismo. E andava ali pastando um monte, uma vara de muitos porcos. E rogavam que eles concedessem entrar neles, e concedeu. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem, de quem havia saído os demônios, vestido, e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto, contaram-lhes também como tinha sido salvo o endemoniado. Toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Toma para a tua casa, e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. Gente, além de espiritualizante a proposta aqui, Ismael também é português, tá? Essas duas estão aqui. É endemoniado? Não, é endemoniado mesmo. Eu entrei lá no Google, tentei endemoniado, deu certo, não, é endemoniado, tá? É ninhado. Ninhado, é esquisito. Bom, o Gilberto, ele começa falando, fazendo uma referência muito legal ao cristianismo. Que é o seguinte, olha só. Alguém lembra o que quer dizer Galileia? Pode falar. Até você achar, eu já falei. Galileia quer dizer jardim fechado. E, no entanto, olha só, Jesus, com os discípulos, né, ele saiu do jardim fechado e foi para a terra dos Gadarenos, para Gerasa, navegou. Ou seja, o cristianismo não tem a menor pretensão de formar instituição, de criar um movimento popular, senão ficaram no jardim fechado. A proposta ela é revolucionária, a proposta, e ainda hoje, e muito, né? É uma proposta espiritualizante, revolucionária, porque ela traz a consciência individual para o estudo do cristianismo.
Ele já começa fazendo esse preâmbulo. O quão pessoal é o cristianismo. Eu hoje entendo esse texto de uma forma diferente que eu entendi há 2 anos atrás, e certamente cada um aqui de nós, se debruçar em cima dele, vai entender conforme o seu momento, né? a sua vida naquele instante ali. Né? Então, achei bacana isso dele. E aí? E quando desceu para a terra, saiu-lhe... Ah, outra coisa, gente, para os que estão vindo há pouco tempo aqui, a ideia hoje, especificamente, a gente tem feito isso aqui há algum tempo, é de estudar versículo por versículo. Tá? E fiquem à vontade para colaborar, porque, como a gente falou, todo mundo aqui, sem exceção, é iniciante. Tá bem? Então, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro. E aí? Alguém arrisca? Olha só, nós estamos falando de Jesus, o Cristo, quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro. Tem muito simbolismo realmente, não é muito fácil não, é desafiante. Na hora que eu permitir, na hora que eu permito o contato com Cristo, na hora que eu permito que Ele desça na minha terra, eu já estou dando um passo gigantesco. Faz sentido? Vindo da cidade. Naquela época, as cidades, na verdade, eram cercadas de muros, de proteção. Então, para entrar, principalmente para entrar na cidade, tinha os guardas, lembra, que viam quem entrava, quem saía, tinha os muros de proteção. De lá para cá a coisa mudou, né? Mas hoje a proteção está em todo canto, né? Cerca elétrica, isso, é aquilo, ou seja, a cidade, ao invés de nos aproximar, quem que mora em edifício, em prédio, talvez vivencie isso, né? Nos distancia muito, né? A parede, o muro de antigamente está dentro da parede do meu apartamento, ou da minha casa, né? As cidades, na verdade, ao invés de aproximar, elas trouxeram uma dificuldade para a afeição, para a aproximação humana. Olha lá. Você pagava para entrar, por isso que tem lá os peageiros, só que cobrava pedágio. Peageiro que cobrava pedágio para você entrar dentro da cidade. Por isso que pelo lado de fora da cidade era onde eles jogavam os doentes, os leprosos, eram jogados pelo lado de fora da cidade e era cercado para que aquele povo não invadisse a cidade. Ou seja, saiu da terra ao encontro vivo, depois ele vai chegar lá no homem. Cerca de proteção, e que hoje eu tenho elas muito intensas, né? E cidade hoje, para vir para cá, hoje foi uma tragédia. Cidade hoje é muito automatismo. Cidade hoje, viver numa cidade grande hoje, se eu não tenho muita atenção, eu entro num modo contínuo, num automatismo tão grande, num estresse tão grande, que cidade hoje tem uma conotação muito forte nesse sentido, não é fato? Então ele vem da cidade. Olha só. Um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Os psicólogos dizem, né, que até os 7, 8 anos eu encho a minha caçamba de mazelas e dificuldades, né? E daí para frente eu passo o resto da vida lutando para tirar ele de dentro. Quanto demônio, por conta do meu ego, que eu acumulo nesse tempo todo de vida até hoje. E aí o Gilberto traz para mim, demônio aqui, estão todos aqueles que estão dentro de mim. E quantos são? Legião. Uma legião. Desculpa, Pissatinha, né? E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Esse vestido aqui, né, Adélia, tem várias interpretações. No caso que o Gilberto traz para a gente aqui, na hora que eu não estou vestido, eu estou em dificuldade de me relacionar de forma verdadeira com o meio. Imagina. Você nem imaginar. Nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E aí, gente? O que permeia a vida de quem vive nos sepulcros? Qual que é o simbolismo que traz para mim hoje viver nos sepulcros? Está morto, está morto. Está fechado. Está parado. A própria ausência da vida, né? A ausência da vida, né? Cristalizado, né? Assim. E o que me cristaliza? Eu estou igual chefe agora, né? Mas eu tenho. Tu vai estar aqui, né? Pode falar à vontade, né? O que me cristaliza? O que me deixa inerte e longe da vida? O que me cristaliza? O que me endemonia? Endemoniza?
O que me cristaliza, o que me deixa inerte e longe da vida verdadeira, do contato crístico? E de uma forma bem cotidiana a pergunta, tá? No meu dia a dia. Seria minha caçamba cheinha de medos, de coisas que eu carrego. Ficar vivendo o Sim. passado. Ó, Cris já trouxe uma coisa bem palpável, bem cotidiana. Fala, tio. Ficar vivendo o passado. Ficar remoendo, ficar revivendo o meu passado. Ruminando. Oi? Ruminando. Pois é, ruminando o passado, vivendo do passado. Não é? O que mais me dificulta? O que mais que me dificulta o contato com a vida verdadeira? O que me faz... com as coisas terrenas. O apego excessivo às coisas terrenas. O medo. O medo. Os O medo, na verdade, é a licença de julgamentos, tudo, né? Os A julgamentos. ganância, né, Rodrigo? A ganância, os julgamentos, tudo ligado a ego, né? Assim, A falta de mas de busca da forma própria bem... verdade. A dificuldade na busca da própria verdade, mas assim, de uma forma bem cotidiana. Por isso que eu achei legal esse estudo do Gilberto, de uma forma bem cotidiana. Olha só o que ele coloca. Sepulcro é coisa morta. Verdade? Verdade. Aqui, se a gente falar de tragédia, eu vou até meio que generalizando mesmo, né? Na hora que sai uma tragédia na Globo ou nos jornais, o quanto que fica remoendo aquele trem? Não é verdade? O quanto que aquilo dá ibope? Lembranças do passado, como a Cris trouxe muito bem, o sangue dos noticiários policiais, das tragédias, a tristeza pela infortúnia dos outros, pela tristeza dos outros, como é que isso alimenta e como isso propaga, não é verdade? As lamentações por perda, já perdeu mesmo, mas eu fico remoendo aquele trem ali, né? Rodrigo, Oi? isso me lembra uma orientação que a gente recebeu aqui uma vez da espiritualidade, que o mal não deve ser comentado. É uma frase pequena que eu lembro toda vez, assim, no dia a dia. Às vezes alguém entra na minha sala de trabalho e fala assim, não, você não acredita que fulano falou comigo, não. E, tipo, eu escuto, às vezes, um exemplo no ouvido e sai no outro, e quando eu estou nessa situação, sei lá, às vezes alguém deu uma resposta ríspida e tal, é uma ação que eu já não pratico mais de passar pra frente. Não, o fulano falou desse jeito comigo. Porque o mal não deve ser comentado, é qualquer mal. Seja uma resposta, seja um noticiário, seja, né, essa frase, desde que eu ouvi, ficou muito forte Não é? em mim. Assim. Porque não agrega valor nenhum. Jesus Se pensa bem, né? Só desagrega. Você perde Só, energia. só perde energia, só me leva pra cá, ó. Ou seja, eu achei bacana esse entendimento, essa exposição que o Gilberto traz. É cotidiano demais da conta, mas o quanto que eu me desatento com relação a isso e propago o mal, né? Que fico levando aquela coisa ali, né? E passo a achar que isso é uma coisa normal. Pois é, aí que tá o automatismo da felicidade, é uma coisa automática. Alimenta o sepulcro. Alimenta e amplia a minha vida nas coisas mortas, né? E aí vai ser um inercial, né? Inercial é uma coisa danada, inércia é uma coisa terrível, né? Hoje, se a gente olhar, de certa forma eu trabalho com comércio e a gente faz muita propaganda. O que mais, a maior tiragem Bruna sabe disso, de jornais, são os tabloides. Se apertar assim, só sai sangue e mulher pelada. Não é fato? Rodrigo, mas isso é uma distração que afasta de mim. Me afasta de mim. Então, se você colocar lá, vou fazer uma prece de 4 horas, ninguém vai ligar a televisão para isso, nem rádio, nem nada. Né? Mas se de 5 em 5 minutos a Globo fizer aquela musiquinha lá que ataca, dá ataque cardíaco, aquilo aí a pessoa fica ligada, eu vou ver da Globo disso, porque é distração. É pura distração. Nem sempre eu acredito no sentimento, mas distrai bem, né? Muito. É isso mesmo, verdadeza. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Pois é. Começa aí. Ele estava falando isso de si mesmo ou eram os outros que estavam falando por ele, né? Pilatos, né? A legião, né? A legião, exatamente, Bruna. Não é Pilatos, Jesus perguntou para Pilatos, né? Tu que dizes aos outros que dizem de mim a ti. Não é? E é bacana, que eu achei muito legal nesse texto aqui, nesse estudo, é que traz a questão do endemoninhado, dos demônios,
para mim, 100% para mim, e não percebi isso não. O que não quer dizer que não existam as obsessões, mas quem abre porta para as obsessões, quem dá vazão para ela, é a sintonia que eu estou vivendo. Não é assim? Então ele trata e trabalha muito a questão do pessoal. E aí é o seguinte, o que tem o eu contigo? Tipo assim, aliás, o que é, sabe também o que é, alguém lembra o que quer dizer o significado de diabo? De demônio? Diabo é Diabolo. Oi? Diabo é aquele cujo trabalho é a separação. A função dele é separar. Desagregar. Diabolo, né? É diabo, o demônio, é o antagonista. É o que faz força para separar, é o que faz força para me distanciar. Não é isso? E aí, realmente, o diabo e o crístico, o divino, um não bate com o outro mesmo, não. E aí, beleza. Eu fiquei pensando sobre isso. Quando que eu consigo perceber com muita clareza quando eu estou num polo, no antagonismo, no endemoniado? Se for uma reação muito intensa minha, de fúria, é fácil de identificar. Mas no meu dia a dia, na minha rotina, na hora que eu entro no modo contínuo, né, o quanto, pelo menos para mim, que me é difícil identificar qual das polaridades que eu estou. Sutileza, né? Das sutilezas até do dia a dia, sabe? E aí vem a pergunta, o que tenho eu contigo? Quando que eu estou vivendo a polaridade, estou endemoniado, mas de forma sutil, sabe? Isso me pegou pelo pé. Esse momento aí, quando fala, peço pelo mentalmente, porque eu tenho contigo, se você me permite, claro. Já é ele já consegue uma vibração aí com Cristo, porque ele diz, Jesus, ele reconhece, o endemoniado reconhece. Uhum. Nós reconhecemos em nós Jesus. Com certeza. E quando vem o tormento, que a gente pede a ele no dia a dia, porque nós entramos em atrito. Opa. Que eu entro em atrito, eu deveria fazer essa pergunta, né? que tenho eu contigo, Jesus? Seria um caminho. Exatamente, é isso, é o caminho. Olhai, orai e vigiai. Porque ele já existe. O tempo todo. E se eu me distraio, né, levadeza, o quanto que eu escapulo e já não percebo mais isso. Uma pequena diferença. Nós, por exemplo, nós que já reencarnamos várias vezes, nós já viemos somos cristãos e sabemos. Mas aquele ali não tinha conhecimento. Ele perguntou, ele não tinha conhecimento, ele era endemoniado, vivia dentro do sepulcro. E quando viu Jesus, vai e pergunta, o que tenho eu contigo? Quer dizer, o que você veio fazer aqui na minha vida? O que tenho eu contigo? Porque assim, tanto que ele falava, não me atormentes, quer dizer, nós, quando sentimos que está errado, nós corremos. Lázaro, eu ia ficar tão feliz. Olha, o que eu acho legal nesse estudo é exatamente isso. Você quer difícil essa parágrafo? É desafiante, mas é o seguinte, se fosse isso, é exatamente o que eu falei, que eu pensava há algum tempo atrás sobre esse trecho. É uma coisa distante de mim. E hoje, principalmente com esse estudo do universo, trouxe para mim. Na verdade, o que a Thaís colocou, eu acho que concordo com ela, eu já tenho contato, já tenho, e o demônio sou eu. Vamos adiante, que você acha que você vai capturar a para mim, o que eu acho mais fácil é mudar a pergunta da seguinte forma: o quanto tenho eu de ti? Facilita um tantão. Né? Porque aí eu consigo colocar essa porção, né, do Cristo em mim. Sabendo ter uma porção. Exato. Então eu consigo avaliar o quanto essa porção em mim, no equilíbrio, né, o quanto ela, no meu centro, né, no centro, o quanto que ela significa para mim. Porque quando eu pergunto o que você tem comigo, não. Eu tenho, na verdade, eu tenho que perguntar em mim. Né? Qual é, o quanto ela, a sua porção, está em mim. Aí eu acho que isso facilita. Eu penso que seria assim, como se você perguntasse,
o que as minhas imperfeições têm com o Cristo interno dentro de mim. O que a minha ambição tem com o meu Cristo interno, o que a minha vaidade, o que o meu orgulho. Mas é por aí. É isso mesmo. Desde a primeira vez que a gente estava lendo, o tempo inteiro eu entendo isso aí não como um afastamento do Cristo, mas como a súplica que ele faz para que a função dele, como a Magda falou, do Cristo dentro dele, que ele possa reconhecer, que ele possa compreender. E aí quando você traz para o dia a dia, ele estava ali no meu entendimento na vida de sepulcro, quando ele estava dentro de uma zona de conforto, né? Assim, a partir do momento em que eu consigo reconhecer que existe essa porção crística em mim, e como a Adélia falou, reconhecer o Filho do Deus Altíssimo, trazer aquilo para a minha realidade e ter a compreensão do tanto que aquilo vai me atormentar no bom sentido, assim, o tanto que vai mexer comigo e exigir que eu faça a minha parte para sustentar aquilo que eu descobri que existe em mim. Então, quando ele fala assim, peço que não me atormentes, para mim é ao mesmo tempo a súplica e o reconhecimento da compreensão que ele tem, que aquilo vai ser uma tormenta, não quer dizer que é negativo. O bom do Ismael é o seguinte, que a turma é turbinada, né? Deve ser o último slide. Tem a ver com inércia, com a minha inércia, com o meu comodismo, e do outro lado com a minha evolução. É exatamente isso. Eu pensei numa outra coisa, que além de tudo que foi dito, o que eu tenho contigo, Jesus, assim, é que apesar de toda a legião que está dentro dele, o Cristo está dentro dele também. De mim, está dentro de mim e de certa forma estava me incomodando, né? Então, o que é que você está comigo? Graças a Deus já me incomoda. O Cristo está comigo, É isso, sem tirar nem pôr. Pois é o reconhecimento da superioridade e que me incomoda muito. Eu já reconheço a presença dele em mim, já faço contato, que já desceu para a minha terra, deixou de estar dentro da água distante, e essa presença ela me incomoda, me constrange. E no meu dia a dia isso é fato, é só eu ficar atento, mas graças a Deus já me constrange, ou seja, aí Lázaro, sim, sabe? Já demos um passo, já demos um passo muito grande, a ponto de estarmos incomodados com a presença. E aí, no cotidiano de novo? Quando é que isso acontece comigo? Hipólito está aqui. Como é que é? Já falou. Pois é, mas vamos tentar trazer exemplo. O Hipólito está aqui, porque eu poderia dizer o seguinte, né? No caso do Cruzeiro. Cruzeiro, o cara já sabe, Deus Altíssimo fala, gente, você está no caminho errado. No caso do Cruzeiro é isso. É fácil. É do Galo. A pessoa reage. Eu reajo. A vantagem da café de Bruna é que você não tem opção de debatente. Eu reajo. Não, você não pode também não. Aí eu reajo a uma provocação sua e falo assim, eu não fui legal, eu fui, né? Falar, mas eu sou assim mesmo. Né? Eu perdoo, mas não esqueço. Eu sei, olha só. Eu sei que às vezes o melhor caminho não era aquele. Mas eu não quero agir diferente. Eu sou tupetuda. O danado, gente. O danado, Bruno, você fala alguma coisa? Mesma coisa. Pois é. Mas olha quanto que é sutil o danado desse estudo, olha só. Por exemplo, meu trabalho proporciona dinheiro, status, aquilo tudo, mas não é aquilo que o meu Cristo íntimo diz para mim. Acho que é um exemplo. Se eu dissesse para o Rodrigo que o estudo não foi legal, que foi monótono, foi sensativo, meu Cristo interno diz aquilo, se eu dissesse aquilo para ele, eu acho que eu colaboraria. Depende do jeito que eu colocar, é claro. Mas vai que gera um constrangimento, um desconforto com ele. Sabe, são coisas pequenas do dia a dia. Eu convivo, e isso para mim é comum, passei por uma experiência muito intensa nos últimos dias, eu convivo com uma pessoa que me proporciona muito desconforto. Mas ao invés de procurar a raiz desse desconforto em mim, por que ela me traz desconforto,